Olá, meus amigos e irmãos em Cristo, a paz do Senhor seja com todos vocês, tudo bem? Hoje eu vou trazer um assunto que para muitos talvez vai soar bem aos ouvidos, para outros não, mas isso é normal para o ser humano, tá? Mas eu acredito que para a maioria há de soar bem aos ouvidos. No Evangelho de Jesus Cristo, escrevendo Mateus, capítulo de número 10, versículo 8, mas nós vamos começar do 7, para sermos mais precisos, tá? Mas se nós formos pegar aí do versículo 6, diz assim: Mas, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo de número 7 diz assim: E ide pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. O versículo de número 8 diz assim: Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebei, de graça dai. Meus amigos e irmãos, quando trata um assunto desse, vivemos no mundo hoje, aonde até mesmo no meio do convívio gospel, do mundo evangélico, não é que eu sou contra quem cobra, não é que eu sou contra quem tem o seu valor, tá? Mas o Evangelho de Jesus Cristo aqui, ele manda os discípulos pregar o Evangelho. E ele passa aqui, o que mais chama a minha atenção, curai os enfermos. Por onde os discípulos iam passando, eles iriam fazendo esse trabalho, curando os enfermos, colocando as mãos sobre os enfermos e curando os enfermos. Por onde eles iam passando, os discípulos de Jesus Cristo, eles iam expulsando os demônios, aquelas pessoas que estavam cativas, sofrendo com legiões de demônios, sofrendo, oprimida pelo adversário das nossas almas, os discípulos iriam expulsando, trazendo paz, alívio, através do nome de Jesus Cristo. Então, eles iriam passando pelo caminho, ressuscitando os mortos, trazendo alegria aos lares. E a Bíblia diz assim, de graça recebei e de graça dai. Literalmente Jesus falou assim, não cobre para fazer a minha obra. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, não ligará a boca do boi que debulha, digno é o obreiro do seu salário. Concordo, porque o obreiro, o pastor da igreja, ele não pode... Se ele só pastorear a igreja, ele não pode sofrer, assim como que eu posso dizer para você entender, ele não pode sofrer as mazelas, sofrer muitas das vezes a família padecer necessidades melhor, por falta de recurso. A igreja, ela tem que sustentar o obreiro, sim, mas o que a Bíblia diz aqui, de graça recebei, de graça dai. A Bíblia também, ela deixa bem clara que salvação, ela é dom de Deus para que ninguém se glorie. A salvação, ela vem de Cristo, através de Cristo, com seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, Jesus falou assim, ó, de graça, é de graça falar de Jesus. Tem um custo para a locomoção. Sim, eu concordo plenamente, mas você obter riquezas, tesouros aqui através do Evangelho, aí já é outra questão. Mas, irmão Joilson, o Senhor é contra? Eu prefiro ficar no que diz a Bíblia Sagrada. De graça recebei, de graça dai. Porque muitos estão ganhando o seu galardão aqui, cobrando, muitas das vezes, horrores. 50, 60, 70, não sei. Qual que é o seu preço?
Qual é o preço que você cobra para falar do amor daquele que morreu, que entregou a sua vida pela humanidade? Qual é o preço? Não tem preço. Jesus falou, é de graça. De graça receber, de graça dar. Jesus encontrou com aquela mulher no poço. Uma mulher que a sociedade desprezava. E Jesus pediu água para ela. Ela disse assim, olha, tu sabe que os judeus não falam com o samaritano. Jesus falou, se tu soubesse quem te pede de beber, pediria, ele daria água viva que jorra para a vida eterna. Então, meus amigos, meus irmãos, é de graça. O evangelho de Jesus tem que ser pregado de graça. Preço da passagem? Joia. Preço da hospedagem? Ok. Uma oferta para você cuidar da tua família? 10. Concordo. Eu me atenho e vou te dizer algo. Você que coloca o preço. Eu fico no que diz a Bíblia. É de graça. De graça recebei, de graça dai. Aí diz assim, ó, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bordão, porque digno é o operário do seu salário. Eu concordo com o obreiro ser remunerado, com o pastor da igreja ser remunerado. Concordo, para ele cuidar da família. Mas o evangelho de Cristo tem que ser pregado de graça. De graça recebei, de graça dai. Eu sei que isso não vai soar muito bem a muitos ouvidos. Eu sei disso. Mas para muitos vai soar. Porém, eu vou te falar algo. Para quem... Porque aqui o que dá para entender, tem muitos hoje que esgana, sufoca a igreja. Sufoca para ter uma vida, um glamour, para ter um patamar, para ter um luxo. Isso, a conta vai chegar. A conta vai chegar para quem usa desta forma a palavra de Deus. Porque esta palavra, ela é verdadeira, ela é santa. Então, de graça recebei, de graça dai. Observe, Deus deu seu Filho Jesus. Ele morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, enviou o Espírito Santo, tudo de graça. Então, meus irmãos, meus amigos em Cristo, não me leve mal, mas a Bíblia diz que é de graça. De graça recebeis, de graça dai. Então, ofereça Jesus ao povo de graça.